Você já ouviu falar sobre a Lilith e a Lilith na astrologia? Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Julie Marie, sou astróloga, formada por Cláudia Lisboa, minha mestra, uma profunda estudiosa dos astros e de Lilith. Lilith é uma personagem, uma mulher fundamental no discurso feminino e feminista, sobretudo, e é sobre ela que a gente vai conversar agora. Bom, na astrologia, no nosso mapa, a gente tem na Lilith um ponto em que ali a gente descobre de que forma e diante de que circunstância a gente assume uma postura libertária, insubordinada, onde a gente não abaixa a cabeça, onde a gente se posiciona firme, ainda que isso seja necessário fazer uma escolha de separação, ausência, sair de cena, para valorizar o que para nós é sagrado, nossos valores soberanos. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história, a mitologia da Lilith e de onde ela vem. E a gente pode encontrar ela, pelo menos assim eu acredito e acredita-se, lá em Gênesis, comecinho da Bíblia. Como que é essa personagem? Onde ela entra? E de que forma ela, inclusive, se retira? Presta atenção que eu vou ler uns trechinhos para você. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Vocês entendem que havia alguém que depois não havia mais, e aí uma nova personagem entrou. Essa pessoa que Deus os fez, acredita-se que era Lilith, feita da mesma matéria, substância, momento que o homem, ou seja, equilíbrio de potências, os dois iguais, cada um um gênero. O que é importante que a gente entenda disso tudo é que a gente está falando de uma mulher que por alguma razão deixou de existir na presença do homem. Lilith representa o feminino insubordinado. E na história a gente compreende, a gente estuda que na dinâmica de relacionamento com Adão, Lilith reivindicava os seus direitos, inclusive o seu prazer. Inclusive no ato sexual, Lilith reivindicava posturas, movimentos que lhe trouxessem prazer. E Adão não aceitava, porque não ia ter uma mulher acima dele. Ainda que Lilith amasse Adão, e isso também está na história, ela não conseguiu e não quis se manter numa troca com alguém que não a valorizasse e não respeitasse o que para ela importava. E assim ela se exilou, ela fugiu. Daí então o espaço para que Eva, outro feminino extremamente importante, se fizesse presente. Vamos então falar um pouquinho sobre a Lilith lá na astronomia, entendendo aonde ela cai no nosso mapa quando a gente nasceu. Que ponto é esse? O ponto de Lilith no mapa é nada mais, nada menos que o ponto de órbita da Lua mais distante da Terra quando a gente nasceu. Ou seja, qual era o ponto nessa caminhada lunar? Ela estava quase que ausente da Terra, né? Esse ponto mais distante da travessia da Lua, distante da Terra, distante de nós. É um ponto de exílio, é um ponto de distância, é um ponto de fuga. Na rebeldia da Lilith, ela, de fato, fugiu para estar com ela mesma. E o valor da gente entender Lilith no mapa, principalmente nas dinâmicas de relacionamento, porque afinal estamos falando de uma mulher que numa troca com o outro reconheceu o seu poder e fez valer o seu poder, a gente entende nas nossas dinâmicas de relacionamento quais são as questões, os valores, as energias sagradas que a gente prefere eventualmente se separar, se retirar daquela dinâmica para não abaixar a cabeça para o que de fato importa. Ainda que se faça necessário, numa troca, acolher as necessidades do outro, e aí a gente vai para a Lua, mas vamos ficar na Lilith, ela mostra o que é inadmissível, o que compromete inclusive a honra
e o próprio poder. Pessoalmente falando, quando eu aprendi sobre Lilith com a minha mestra, com a Cláudia, a gente sempre entendeu que a dinâmica dessa personagem no nosso mapa é um lugar onde a gente precisa respeitar para que a gente não viole aquilo que em nós sustenta a verdade do existir. Então, esse traço que homens e mulheres têm no mapa de Lilith, essa força feminista, né, que ainda que diante de um mundo patriarcal, de energias, de forças patriarcais, é resistência do feminino, reconhecer isso é se manter erguido naquilo que é da ordem da honra, da ordem da autonomia, da ordem, inclusive, do amor próprio, né? Então vamos entender um pouquinho como que é ter Lilith nos signos, que eu acho que isso é válido para você começar a querer se inteirar da sua própria Lilith. Se você tem uma Lilith num signo de fogo, por exemplo, Áries, Leão, Sagitário, fica muito claro que na dinâmica de afeto, a autonomia, aquilo que se faz, as ações, as decisões, as reações, elas precisam ser respeitadas. Elas não podem ser questionadas. É óbvio que numa dinâmica de troca, o diálogo é sempre bem-vindo. Mas quando a gente tem fogo na Lilith, ela literalmente pega fogo. Então, é muito importante que nessa dinâmica de relacionamento, o outro reconheça esse espaço individual dessa pessoa que traz a Lilith no fogo. Quase que entendendo assim, esse é o jeito dela, ela de fato age dessa maneira, eu preciso respeitar, conversando, mas não contestando, porque essa é a verdade dela, essa é a força da verdade ativa dela. E aí é que entra o pulo do gato. Nessa relação, é importante que haja admiração pela maneira como a pessoa age, se sentir admirada. Essa Lilith precisa se sentir admirada por quem está do lado e, obviamente, admirar também. Mas uma relação muito mais de orgulho pelo poder que se tem do que se sentir tolhida no poder que se tem. Qualquer tipo de redução de poder, de questionamento do poder, vai ser uma força que muito provavelmente vai conduzir aquela relação para um fim, porque não se sustenta. Se você tem uma Lilith num signo de terra, por exemplo, o caminho não pode ser questionado. Os propósitos, as escolhas de carreira não podem ser questionadas. Lembrando aqui que questionado não é conversado. É óbvio que o diálogo ele é presente. Mas se houver qualquer tipo de redução do valor das escolhas, da maneira como a pessoa organiza a sua vida, porque sabe que é melhor para ela, se sentir algum tipo de desvalorização do que para ela tem valor a nível de progresso, de realização, isso tende a ser uma marca, uma ferida que a pessoa pode escolher não mais caminhar junto para que possa seguir honrando seu próprio propósito, seus próprios valores. Ou seja, Lilith em signos de terra, o que é inquestionável e o que a gente não abaixa a cabeça é para aquilo que a gente valoriza no nosso caminho. O que de fato faz fecundar os projetos, os sonhos, e a pessoa vem junto. A pessoa soma com você esse processo de realização. Se você tem uma Lilith num signo de ar, ou se você conhece alguém que tem uma Lilith num signo de ar e quer conversar sobre essa força de Lilith, é importante lembrar que o ar é um elemento do racional, das nossas ideias, da maneira como a gente pensa, da maneira como a gente, inclusive, se oferece para o outro nas dinâmicas de troca de relacionamento, porque o ar é um elemento social. Então, nessa força de Lilith num elemento ar, é muito importante que haja o respeito e o acolhimento pela forma do outro de pensar, a liberdade de pensar, a liberdade de se expressar, a liberdade de ir e vir, o movimento da vida. É muito interessante pensar que se a gente está falando de sociabilidade, a gente está falando dos amigos, a gente está falando da nossa rede, da nossa teia social. Então, numa dinâmica de Lilith, num signo de ar, é fundamental que no encontro com o outro, na troca com o outro, haja o respeito e o acolhimento por essa teia social, os amigos que a pessoa tem, né? Sem tentar separar, sem tentar desvalorizar a entrega e a troca com essas pessoas. Isso é fundamental para quem tem essa Lilith. Isso é um poder, isso é um valor e isso faz parte dessa pessoa. Então quem chega, chega para somar. Quem chega, chega para acolher e até, né, abrir as portas para essa pessoa também se relacionar com o seu próprio mundo. Mas que haja essa fusão de encontros, esse aumento de encontros. E jamais
o desejo de reduzir essas amizades, essas trocas, quem já faz parte da vida da pessoa. E, sobretudo, ideologicamente também, é fundamental que haja o respeito por aquilo que a pessoa considera correto na sua ideologia social, coletiva, né? A sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar o que é liberdade, o que não é, o que precisa para vivermos bem uns com os outros e o que não precisa. Isso é particular e esse outro precisa acolher, sem choque, com entendimento, com diálogo, com conversa, para que se possa crescer junto, para que se possa expandir ainda mais a mente juntos, chegando a novas ideias, novas perspectivas, novos olhares, juntos expandindo a mente. Se você tem, ou se você conhece alguém que tem, uma Lilith num signo de água, é fundamental primeiro lembrar que a água é um reduto do sentimento, da sensibilidade, da emoção, da fé, da nossa espiritualidade. Então, nessa dinâmica de relacionamento com alguém que tem uma Lilith nessa esfera sensível, é fundamental que quem quer que conviva afetivamente com ela respeite os sentimentos dela. Não questione, lembrando que questionar cai naquele lugar de desvalorizar. Conversar sim, questionar desvalorizando não. Acolhendo o sentimento dessas pessoas, validando a emoção dessa pessoa, dessas pessoas que tenham essa Lilith, e se fazendo sentir acolhida. Sentindo fazer com que a sua sensibilidade, a sua espiritualidade é no mínimo respeitada. Quando muito, acolhida, celebrada e elevada. É importante lembrar que na água também habita as nossas raízes, a nossa ancestralidade, a nossa família. Então, esse lugar também é sagrado. Os nossos vínculos são sagrados. Quem chega tem que acolher o vínculo, acolher a família. Seja a família que você nasceu, a família que você escolheu, isso é sagrado. Jamais tentar questionar, nossa palavra de novo que eu já expliquei para vocês, que é no sentido de uma desvalorização ou de por que você tem esse tipo de apreço, esse tipo de afeto? Não mexe ali. Ali você não mexe, porque esse é um reduto pessoal, sagrado, intransferível. Lembrando que a água também é onde a gente se permite desaguar. Então é um lugar que lembra que para estar do lado tem que ser um porto seguro emocional. Ao invés de eu me retrair emocionalmente sem saber como o outro vai reagir, eu me permito desaguar, porque eu sei que ali é seguro fazer isso. Aí sim, essa Lilith permanece, é poderosa, é forte e sabe por que está ali. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês a conhecer melhor a Lilith no céu e a Lilith no seu céu, reconhecendo o seu poder feminino insubordinado, original, essencial, para que você possa caminhar de mãos dadas com ela pela vida. Se interessou pelo tema? Quer conhecer mais? Se inscreve na Semana da Astrologia. São 3 aulas online, gratuitas, que você vai poder conhecer ainda mais sobre esse saber ancestral que nos acompanha. Um beijo!